Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, pela nossa querida Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Queridos amigos, nós estamos estudando essa obra que é realmente uma obra monumental. Lindos casos de Chico Xavier, contada pelo nosso professor Ramiro Gama, que foi muito feliz, de maneira simples, de maneira humilde, ele conta as histórias que vivenciou Chico Xavier. Você vai lembrar que na semana passada nós contamos uma história sobre o supérfluo, não é? O professor Ramiro Gama ia com muita frequência para Pedro Leopoldo, ele ficava numa pensão ali no centro da cidade, e ele foi dar uma volta na cidade, passando perto do correio, e encontrou Chico Xavier. E o Chico tinha ido lá postar umas cartas, e os dois então deram uma volta em Pedro Leopoldo. Ele estava olhando o supérfluo, ou seja, ele estava olhando o crescimento da cidade, os prédios, as casas monumentais, não é? E conversando sobre o supérfluo, comentando sobre os problemas que traz para a criatura, as suas dificuldades, não é? Que as pessoas dão muito valor para o dinheiro, para o poder, esquecem da parte espiritual. Então eles fazem aqui uma coisa bacana. E quando chegou a noite, despediu-se um do outro, né? E cada um foi para o seu canto. À noite eles iriam se encontrar no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E nós vamos perceber que nessa sessão, no final, Chico Xavier lê uma mensagem de Emmanuel falando exatamente sobre o supérfluo, né? Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos, falando da figura amável, saudosa, deste grande homem e médium que foi Chico Xavier. Que bom a preocupação da Rádio Boa Nova em ter um programa na sua grade que não deixe morrer a figura deste grande homem, deste grande ser humano que nós todos fomos e somos contemporâneos. Saudamos com carinho a todos que formam a Rádio Boa Nova, os seus rádio-ouvintes, que a mensagem de hoje possa nos trazer paz e lenitivo. Então nós vimos que ao chegar à noite, não é? Abrir o Evangelho ao acaso, que na verdade é o acaso para nós, mas a espiritualidade, logicamente, tem sempre uma mensagem preparada para todos nós, e o capítulo foi o capítulo 16º, não se pode adorar a Deus e a Mamon. Então nós vamos ver que o trabalho decorre, não é? E o que aconteceu? Vamos acompanhar. Essa é a mensagem de Emmanuel, que eu vou ler para todos para a nossa reflexão. Por toda parte na terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da aflição. Emmanuel já começa de forma didática, simples e objetiva, falando o que o supérfluo causa na vida de nós todos, porque eu penso que mesmo hoje na condição de espíritas, comentaristas do Evangelho, outros tantos que nos ouvem, médiuns, eu não tenho dúvidas de que o supérfluo ainda faz parte da nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, vendo alguns anos atrás, o brasileiro tem o lixo mais rico do mundo. Foi considerado numa pesquisa que fizeram, considerando que o lixo do brasileiro é o que se mais vai comida boa, que ainda teria condições de serem utilizadas. O supérfluo está em tudo. Num aparelho que eu poderia dar continuidade, mas eu penso que eu quero um novo. Nos sentimentos e outras coisas mais. Agora, André, eu vou ler aqui umas quadras que ele coloca para nós refletirmos um pouquinho. Então, Emmanuel continua. Supérfluo de posses
estendendo a ambição. Supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade. Supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Supérfluo de indagações, empanando a fé. Supérfluo de convenções, expulsando a caridade. Supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Supérfluo de conflitos mentais, determinando a loucura. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. Então aqui, André, ele coloca para nós item por item que vale a pena nós refletirmos um pouco, né? Então, supérfluo de posses, estendendo a ambição. Eu me lembro uma vez, até contei a você, André, recentemente, temos um amigo em comum, e todo mês de janeiro, quando chegavam os IPTUs para pagar, ele chegava lá com umas caixas enormes de IPTU, e sentava na minha mesa e reclamava, eu era gerente de banco, e reclamava que absurdo, quanto dinheiro ele tinha que pagar, aquela coisa toda. E um dia eu falei para ele, olha meu amigo, você tem uma solução para isso. Ele diz, o que que é? Pega todos esses imóveis, dá para os outros, você vai ver. No ano que vem você não vai ter um carnê para pagar. Ele levantou-se, foi embora e nem despediu. Nós vemos também outros exemplos de supérfluo, não é? Muitas casas até hoje ainda tem o quartinho da bagunça, então quebra o liquidificador, por exemplo, guarda o copo. O motor às vezes já não serviu mais, mas guarda o copo. A enxada quebrou, mas guarda às vezes o pau da enxada. Então nós vemos que esses exemplos que a gente dá, que comumente se verifica na casa das pessoas, e é uma bênção hoje em dia, esses apartamentos estão vindo pequenos, porque não tem como ter muito supérfluo da matéria, nós vemos que isso daí é para tudo na vida, sentimentos, às vezes a gente guarda aquela mágoa, a mágoa é um supérfluo. Às vezes a gente guarda o ressentimento, eu poderia no passado ter sido o melhor filho, guarda aquele sentimento. Olha esses três últimos, André, que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Supérfluo de conflitos mentais, determinando a loucura. Exatamente. André Luiz, em várias de suas obras, fala da importância da saúde paliativa, evitando assim uma depressão, uma ansiedade, uma neurose. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Nós vemos que as facilidades hoje que temos em termos de alimentação têm levado muitas pessoas em tenra idade ainda a desenvolver colesterol, diabetes, problemas que vão caminhar conosco pro resto da nossa existência. Olha que interessante, André. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. Esse está na casa do rico e do pobre. Esse está na casa do esclarecido e do ignorante. É difícil encarnar do que não ter o hábito de reclamar, de lamentar. Olha para o céu, está chovendo, reclama. Olha para o céu, está sol, reclama. Olha para o espelho, vê a calvície chegando, reclama. Olha para o espelho, vê o excesso de cabelo, reclama. O excesso de lamentação, chega a época política, lamenta. O candidato ganhou ou perdeu, lamenta. Então nós vemos que é um hábito, um mau hábito, esse de lamentar, reclamar e injuriar e nada tá bom e tudo é difícil. Então isso é um hábito que precisa urgentemente ser combatido. Ele dá continuidade na mensagem, né? Emmanuel está escrevendo, ele diz assim, entretanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora de propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na terra estaria exonerada de todos os tributos que aí se pagam diariamente à perturbação. Então aqui a gente vê, né, André, a perturbação. E é verdade, gente, como é que Chico tinha uma visão e os espíritos conseguem usar aquela ferramenta tão perfeita que foi Chico Xavier
no campo da humildade, como ele mesmo dizia num programa da Hebe Camargo, que ele sempre conviveu com 2 salários e vivia maravilhosamente bem. Tem pessoas que ganham muitos, dezenas de salários, está sempre a reclamar, nunca dá, sempre assumindo compromissos que não está ao seu alcance. Aí vem o quê? Vem a perturbação. E da perturbação vem os problemas. Aqueles problemas que Emmanuel cita acima, problema de saúde, o problema mental, o problema de relacionamento. Então, olha que interessante, André, essa colocação que é muito importante para as nossas reflexões. Tira-nos a tranquilidade de nosso coração. Essa falta de tranquilidade que Emmanuel cita, eu penso que hoje ela está mais agravada do que na época que a mensagem veio. Hoje o materialismo, hoje as facilidades, hoje a chance de termos as coisas dividindo em 1 ano para pagar, 2 anos, 3 anos, 4 anos, as facilidades que temos hoje e que não havíamos há 30, 40, 50, 60 anos atrás, e com o mais grave, hoje pela ausência de religiosidade nos lares, as crianças desde cedo já são enveredadas no caminho do materialismo. Então, hoje os desafios são maiores do que na época que essa mensagem foi escrita. Não que nessa época fosse fácil, não que nessa época o homem já compreendesse o lado espiritual, não. Mas como as facilidades abrem portas que dantes não tinha, hoje nós vemos um momento extremamente perigoso, com muitas crianças já vindo com um grau de materialismo aflorado, o ter nunca esteve em tanta evidência e nós estamos passando um momento em que os sentimentos estão dando lugar à superficialidade desses pseudos sentimentos que são criados pelo É materialismo. engraçado, a gente ouve os pais dizer assim, eu trabalho muito, estou construindo uma riqueza para poder deixar para os meus filhos. Nós não somos capazes de dizer que é para enxertar o nosso ego. Então nós estamos educando os nossos filhos de maneira equivocada. Por quê? Porque nós não temos tempo para educar nossos filhos. Os filhos ficam na mão dos avós, que nem sempre têm saúde e paciência para cuidar dos nossos filhos como tem que ser, mesmo porque eles não têm autoridade moral para isso, porque as autoridades são destinadas aos pais. Eles já tiveram as autoridades conosco, com os filhos, e fizeram com maestria. Hoje nós não vemos os pais fazerem aquilo que os nossos pais fizeram para nós, a corrigenda. Hoje é um festival de a criança tudo que pede dá, não se questiona nada. Hoje nós estamos educando os nossos filhos de maneira equivocada. E quando os filhos chegam na adolescência, nós somos capazes ainda de dizer aquele algo de idiotia. A gente diz assim, os filhos aborrecentes. Não, você criou seus filhos aborrecentes. Você educou mal os seus filhos. Você não levou seus filhos para a religião como deveria levar quando pequeno. E é lógico que quando ele se torna um jovem, ele não vai querer saber dessas coisas, porque você educou os seus filhos no campo da matéria. Olha que coisa interessante, agora já começa Emmanuel a falar um pouquinho das questões espirituais. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do serviço e da boa vontade, e divide o amor para com todos, a fim de que aprendas com a vida o que te convém, realmente a própria segurança. Nós não podemos trazer o Cristo para a nossa vida sem trazermos também o convite que ele nos faz diariamente. O supérfluo não combina com o Cristo. O meu a mais pode ajudar decisivamente aquele que nada tem.
a minha blusa a mais, a minha calça a mais, o meu alimento na despensa a mais, um exemplar a mais de livro na minha biblioteca. O a mais pode levar muitas pessoas que não têm nada. Então Emmanuel já fala, se segues ao Cristo, ele é o exemplo. Nós vimos, André, ontem, inclusive, no nosso culto do Evangelho, no Núcleo Chico Xavier, nós vimos, por exemplo, do Evangelho aberto ao acaso, para nós, mas uma página escolhida a dedo, pelo nosso benfeitor espiritual, falando daquela história que o professor Allan Kardec conta, uma pessoa que ele conhecia, uma mulher financeiramente muito bem de vida, com uma filha, e ela então é caridosa. Ela enche o carro de mantimento, de brinquedos, vai levar para as famílias, brusas, cobertores, e atende as famílias, e leva a filha junto. Um belo dia, a filha diz, mamãe, dê alguma coisa para que eu também possa fazer a caridade. E a mãe diz, não, se eu te der, por quem vai estar fazendo a caridade sou eu, você vai estar apenas entregando. Eu vou te ensinar a confeccionar roupinhas de criança, para que você possa entregar aquilo que é seu, aquilo que você confeccionou com as suas mãos. Então nós percebemos, André, o quanto é importante essa lição para todos nós, que é o que Emmanuel vem dizer. Não é só nós nos engajarmos nos trabalhos assistenciais de uma casa espírita. É nós termos a coragem de levar os nossos filhos para verem uma realidade, para ajudar aqueles mais necessitados, para que eles possam pegar gosto por aquilo que é servir o próximo. E depois aqui, André, dando continuidade, ele diz assim, Emmanuel, o problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem de todos, que é o nosso próprio bem. O grande problema que Emmanuel fala é que a gente se sente dono das coisas. Nunca tá bom, quanto mais melhor. Não divide aquilo que Deus nos emprestou. Quantos empresários não nascem, por exemplo, com o compromisso de ter uma grande fortuna e vêm com o compromisso de dar o emprego digno, justo, de ajudar muitas pessoas, e aqui chegam, são consumidos pela mesquinharia. Quantas pessoas não vêm com autoridade e poder na política para poderem trazer políticas públicas, sociais, para muitos que estão em baixa renda, só que chegam aqui, vendem-se, ganham coisas e esquecem dos assuntos assumidos. Mas quantos empresários também, né, André, a gente conhece, que tem um trabalho lindíssimo com os seus funcionários, dando muito mais do que aquilo que ele necessitaria dar por um contrato de trabalho, auxiliando aquelas famílias nos momentos difíceis. Esse é o trabalho que nós, os cristãos, devemos ter. Não é pecado no sentido literal da palavra, ou seja, não é um equívoco nós termos as coisas, é a maneira pela qual nós empregamos as coisas. Exatamente. Jesus, em sua divina obra, mensagem, ele não condena nem a riqueza e nem a pobreza. Jesus apenas nos convida à solidariedade, ao amor, a dividirmos o a mais que temos. E me chama muita atenção ver, por exemplo, moradores de rua, a maioria deles que vem aqui no centro estão sempre acompanhados de um cachorro. Então você vê que eles já não têm nem para eles, mas eles dividem o pouco que têm. Uma coisa interessante, né? Uma outra lição que eu tenho aprendido muito, quando nós estamos entregando a comida debaixo dos pontilhões,
são vários pontilhões. E às vezes, quando nós chegamos nos últimos pontilhões, é natural que, dependendo o número de pessoas que tinha nos primeiros, a comida já está bem pouca. E às vezes a gente chega num lugar que tem 4, 5 pessoas e nós temos ali 2, 3 marmitex. E aí nós dizemos assim, olha, hoje eu só estou com 2 marmitex. E eles, André, com um sorriso largo, diz assim, não tem problema, a gente vai dividir. Então, André, o que nós vemos é uma coisa muito interessante, porque nós ensinamos os nossos filhos a viver numa sociedade egoística, onde o que é nosso é nosso. E quando as pessoas vão para as ruas, elas aprendem o quê? A viver uma vida que talvez nós não ensinamos dentro de casa, que é uma vida contemplativa no sentido de olhar aquele que está do lado dele que precisa de uma ajuda. Olha que coisa interessante, né, André? E ele termina a mensagem, o nosso Emmanuel, alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão pura e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor, Emmanuel. Interessante, André. Quando eu tinha de 50 para 51 anos de idade, hoje eu estou com 62, e o Chico falava da obra que nós íamos construir aqui em Itapira, que eu deveria me dedicar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade registrado. Com 50 para 51 anos de idade, eu tive a oportunidade de poder me aposentar. Então, nós percebemos que eu tinha que tomar uma resolução na minha vida. Eu era gerente de banco e eu poderia me aposentar e ir para alguma empresa, porque a minha experiência com parte financeira era muito grande. E eu poderia ir trabalhar numa empresa como financeiro, tive vários convites. Mas eu, como já tinha algumas coisas e que eu também imaginava que seria o ideal para me sobreviver, uma aposentadoria, um aluguel de 2, 3 casinhas, para mim seria o suficiente. Aquilo que eu e a Soraya tinham, que era também, já tinha herdado dos pais. Eu entrei de cabeça na construção do Núcleo Chico Xavier, a parte 2, que hoje tem 2.000 metros quadrados. E ali, André, eu me dediquei de maneira de corpo e alma. E hoje muitas pessoas perguntam, Sérgio, você faria de novo? Eu digo, não, hoje não. A pessoa fala, por quê? Você se arrependeu? Eu falei, não. Na época que eu comecei a construir, André, eu tinha ainda uma jovialidade com 50 anos de idade, uma disposição. Eu adquiri várias doenças com essa construção por conta da dedicação e que eu carrego até hoje, mas eu não me arrependo. Mas hoje eu não teria saúde para fazer aquilo que eu fiz. Então, quando eu vejo essa mensagem, vejo uma obra daquela, eu vejo que valeu a pena. Porque Emmanuel diz assim, alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Para a gente viver não precisamos de muito, André. Para a gente viver, a gente vive com pouco. O problema é que nós vamos tomando gosto pelas coisas e depois temos que trabalhar mais para mantê-las. E quando saímos da simplicidade, o caminho de voltarmos a ela custa-nos muito. E encerra então a mensagem, depois da mensagem de Emmanuel, aqui é uma colocação do nosso amigo Ramiro Gama. Como vemos, os Espíritos do Senhor, à frente, o querido guia de Chico Xavier, ouviram-nos a palestra construtiva, alegraram-se conosco, como se entristeceriam se nós ouvissem, maldizendo e futilizando, e desejando colaborar com os nossos conceitos, sempre pobres de luzes. Ofertaram-nos mais uma joia espiritual do tesouro de seus corações
evangélicos. Então nós vemos, né, André, que os Espíritos estão sempre nos acompanhando e nos auxiliando em nossa caminhada. Coisa linda, né? É o que nos dá ânimo para não desistirmos. Porque a ingratidão surge, os desafios surgem, as provações vêm, e é este amparo maravilhoso dos bons espíritos que nos anima em continuarmos a caminhada. E é verdade isso. Às vezes a gente está conversando com alguns companheiros no centro sobre matemática e, de repente, quando nós vamos abrir o Evangelho, nosso doutor Adroaldo Modesto Gil, nosso benfeitor espiritual, sempre permite que nós abramos o livro numa página que nós necessitamos, que está inserido naquelas conversas que nós tivemos com os companheiros. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu convido a conhecer o canal da TV A Caminho da Luz, no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. De segunda a sábado, realizamos o Evangelho no Lar ao vivo às 19h30 e aos domingos às 18 horas. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, é com tristeza que nós vamos chegando no final do nosso programa, porque são assuntos tão interessantes, nós aprendemos tanto com o nosso querido Chico Xavier, que nós gostaríamos de ficar aqui eternamente falando dessas coisas boas de Jesus, da espiritualidade, que tanto nos ajuda. Vamos encerrando o nosso programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Um beijo no coração de todos, até o próximo programa, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Muita paz a todos, até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.